Luz, paz e bênção para você. Neste Natal, desejo apresentar uma mensagem especial para os membros do Beit Hassod sobre o Jesus histórico. Por que falar do Jesus histórico no Beit Hassod? A decisão de abordar o tema, o Jesus histórico, não nasce de um impulso polêmico, nem de um desejo de desconstrução da fé. Após 6 meses de funcionamento, nós constatamos que, entre os membros do Beit Hassod, existem aqueles que creem na figura de Jesus como Cristo, e existem aqueles que não o encaram assim. Então, esta decisão de falar nasce de uma postura ética e ontológica. Desejamos respeitar a fé dos que creem, sem abdicar da honestidade histórica. Assim, o Jesus de Nazaré continua sendo, para alguns membros do Beit Hassod, o Cristo da fé. Esse é um direito inalienável das pessoas, especialmente, obviamente, no mundo ocidental. No entanto, a perspectiva marrana cabalística propõe um outro nível de leitura, não devocional, mas histórico e interpretativo, no qual se pergunta: quem foi Jesus no interior do judaísmo do seu tempo? Que tipo de consciência ele encarnou? Que tradição ele habitou? São perguntas fundamentais que eu pretendo responder hoje para vocês. É nesse ponto, então, que o trabalho do grande historiador Jesar Vermes se torna decisivo, que escreveu livros como este, A Religião de Jesus, o Judeu. Quem foi Jesar Vermes? Jesar Vermes viveu entre 1924 e 2013. Foi um dos mais importantes estudiosos do judaísmo do Segundo Templo, também pioneiro nos estudos sobre os manuscritos do Mar Morto e também um dos maiores estudiosos do Jesus histórico. Sua vida e obra formam uma ponte rara entre judaísmo, cristianismo e pesquisa acadêmica com método profundo. Jesar Vermes nasceu em família judaica, na Hungria. Seus pais se converteram ao catolicismo para escapar da perseguição do nazismo. E ele próprio sobreviveu ao Holocausto escondido em um mosteiro, em um convento católico. Porém, seus pais foram assassinados pelos nazistas. Assim, Jesar Vermes tornou-se sacerdote católico, estudou teologia e especializou-se em judaísmo antigo. Vejam que ele, então, tem uma trajetória de vida riquíssima. Só que em 1957, com 33 anos de idade, deixou o sacerdócio e retornou ao judaísmo, afirmando que a pesquisa histórica o impedia de sustentar a cristologia tradicional. E tornou-se, na sequência, professor na Universidade de Oxford e, pelo seu trabalho, pela sua pesquisa, também referência mundial em estudos judaicos e da história da época do Segundo Templo. Por que, então, eu estou apresentando o Vermes para vocês? Porque o trabalho dele é único. Porque muitos membros do Beit Hassod não tiveram a oportunidade de estudar o Jesus histórico com a profundidade que eu tive. Assim,
Hermés reunia 3 competências raras. Primeiro, Hermés possuía uma erudição judaica imensa, profunda. Dominava o hebraico, o aramaico e a literatura rabínica dos primeiros séculos da era cristã. Sua formação teológica cristã também era sólida. Ele foi sacerdote católico e o seu método histórico crítico foi rigoroso. Assim, com essa combinação, foi possível para ele compreender Jesus tanto por dentro do judaísmo quanto por dentro do cristianismo. Com isso, ele tornou-se um dos primeiros estudiosos dos manuscritos do Mar Morto, autor de obras fundamentais, como esta que eu apresentei para vocês, já traduzida, A Religião de Jesus, um Judeu. Outra obra fundamental dele, O Autêntico Evangelho de Jesus, em português, Jesus e o Mundo do Judaísmo, As Várias Faces de Jesus e Quem é Quem na Época de Jesus. Uma obra densa que eu estudei em profundidade. Hermés defendeu que Jesus deve ser entendido como judeu carismático galileu, não como fundador do cristianismo. E ele influenciou profundamente os estudos do Novo Testamento e o diálogo judaico-cristão. Adotou um método revolucionário. O método dele foi: primeiro, vamos remover camadas teológicas dos evangelhos. O primeiro passo em seu método era, então, remover a camada teológica dos evangelhos. Recolocar Jesus no judaísmo do século I. Comparar Jesus com figuras judaicas carismáticas, como Oni e Anina Bendosa. Eu vou aprofundar estes 2 personagens contemporâneos da época de Jesus. O resultado deste trabalho de Hermés foi um Jesus histórico judeu, místico, milagreiro, profeta, mas não divinizado. Assim, para entendermos quem foi Jesus, precisamos, como nos ensinou Hermés, em obras como esta, limpar nossos olhos da teologia que veio depois do evento histórico, a teologia que se constituiu em um processo histórico ao longo de séculos, bem posterior à realidade histórica. Precisamos esquecer por um momento os concílios, os dogmas de Nicéia, as catedrais góticas. Neste vídeo eu pretendo apresentar, a partir deste meu conhecimento profundo da obra de Hermés, apresentar para vocês a Galileia onde Jesus viveu. A Galileia não era Jerusalém. Jerusalém era o centro do poder, era o local do templo, da hierarquia sacerdotal, da lei minuciosa. A Galileia era rural, periférica, porém vibrante. Era uma terra de gente simples, agricultores e pescadores, que viviam a fé ardente, mas não necessariamente a fé escolástica dos escribas da Judéia. Hermés, neste livro, nos devolve uma categoria esquecida, pouco mencionada, o Hasside. Jesus não se encaixa no molde do fariseu, o mestre da lei, muito menos no molde do saduceu, o aristocrata do templo. Também ele não pertence
a uma linhagem como a dos essênios. Ele pertence a uma linhagem diferente, a dos Hassidim, homens santos, carismáticos, que tinham uma intimidade direta e desconcertante com o Ser Supremo. E aí agora eu começo lentamente a explicar para vocês personagens como Anina Bendosa, Yoni, o desenhador de círculos. Vermes nos lembra dessas figuras históricas registradas neste livro. Vocês podem adquirir o livro, é de fácil acesso, acessível. Comecem a estudar a obra de César Vermes. Estas figuras que eu mencionei eram homens cujas orações traziam chuva, curavam doentes, controlavam demônios. Eles não operavam pela autoridade da citação, como está escrito, mas pela autoridade de sua presença pessoal. Eles diziam: eu, porém, vos digo, como Jesus de Nazaré fazia. Eles operavam pelo poder do toque. Jesus de Nazaré tocava leprosos. Ele não tinha medo da impureza ritual, porque sua santidade era contagiosa. Em vez de a impureza sujá-lo, a pureza dele limpava o outro. Isso é a essência do Hassidim. Uma santidade ativa, dinâmica, perigosa para a estrutura rígida, religiosa constituída que se abrigava em Jerusalém e no templo. O rabino ensina a lei, o profeta, o Hasside, manifesta a vontade. Jesus ensinava com eusousia, autoridade própria. Ele não debatia minúcias legais para manter o sistema. Ele ia ao coração da intenção humana, aquilo que na Kabbalah chama-se Kavaná. Quando ele dizia: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, ele não estava abolindo a Torá. Ele estava, ao contrário, como que revelando o verdadeiro sentido da Shabá. Ele atuava então como mestre da Cabala prática, antes dela existir com este nome, restaurando a hierarquia do sagrado. A vida está acima do ritual. Isto é a compreensão que a Kabbalah posteriormente vai sistematizar. Ele já operava segundo estes princípios. A teologia posterior pegou então esse Hassid Galileu, esse homem que orava ao Pai, Abba, com confiança de uma criança, e o vestiu com as roupas de um deus imperial romano. Fizeram dele o fundador de uma nova religião, quando ele, na verdade, queria apenas renovar a aliança do seu povo com o Ser Supremo. Assim, em um longo processo histórico, fizeram dele um inimigo da Torá, quando ele era a própria Torá sendo posta em execução prática. Era uma Torá viva, em ação, a partir então da misericórdia. Assim, segundo César Vermes, o Jesus histórico é aquele que está escondido sob o Cristo bizantino. Nossa tarefa no Beit Hassod não é negar a experiência de fé dos cristãos, mas com ternura arqueológica dizer: olhem,
aqui embaixo existe um irmão judeu, um mestre da nossa linhagem mística. Vamos libertá-lo da pedra do dogma religioso, para que ele possa respirar novamente como homem carismático, como homem místico. Desta forma, a tese central deste livro magnífico é a seguinte: Jesus não fundou o cristianismo, ele viveu o judaísmo carismático. Jesus viveu o judaísmo de forma mística. O Cristo da teologia é a máscara que ocultou o Yeshua da história. Percebam que nós estamos mostrando para você, membro do Beit Hassod, descendente dos criptocabalistas, que Jesus de Nazaré é um ancestral dos criptocabalistas da Idade Moderna. Da mesma forma como nossos avós esconderam o judaísmo dos porões, a história escondeu o judaísmo de Jesus nos altares das igrejas. Por conseguinte, a visão de Gesavermés nos convida a ler os evangelhos, são os óculos da teologia posterior. Os evangelhos foram escritos posteriormente à morte de Jesus de Nazaré. Assim, quando fazemos isso, o que emerge não é um Deus encarnado de um mito grego, mas um homem profundamente enraizado na terra de Israel, na Galileia, um homem profundamente enraizado no misticismo hebraico, já bastante operante em sua época. Nós que buscamos nossa identidade por baixo das camadas de assimilação, podemos então olhar para Jesus com empatia. Ele é o judeu esquecido dentro da própria religião que leva seu título. Vermés classifica Jesus não como fariseu, não saduceu, também um essênio, também não foi um essênio, mas Vermés, em toda a sua vasta pesquisa, classifica Jesus como um Hasside da Galileia. Quais foram então as características deste personagem, que nem sequer é mencionado nos relatos canônicos? Primeiro, a autoridade pessoal. Ele não citava precedentes. Rabi fulano disse isso, o texto antigo diz isso. Ele agia com autoridade direta. Eu, porém, vos digo, era a autoridade carismática dele em funcionamento. Era o profetismo carismático, não da estrutura rabínica legalista, mas de uma mística vivida e incorporada. Além desta autoridade carismática, ele era taumaturgo. Ele curava e expulsava demônios. Para a mente racionalista moderna e para a teologia dogmática, isso é problemático. Porém, para a mística judaica popular da época e para o criptocabalismo, isto era já cabala prática. O uso de energias para restaurar o equilíbrio. Ele vivia em intimidade chocante com Deus. Usou a expressão Abba, Pai. Não o Deus distante dos filósofos, mas o Pai próximo, como vive quem experimenta uma vivência mística. Assim, esse grande historiador Gesavermés mostra que isso não era uma reivindicação de divindade exclusiva, mas uma experiência de filiação
que ele desejava compartilhar. Também outra característica é a sua concepção de reino de Deus como presença, não como dogma. A mensagem que ele transmitia ao falar do reino de Deus era que reino de Deus não consiste em algo externo, mas algo interno. Então Jesus precisa ser entendido para além desta mensagem de um reino que vem do alto, um reino transcendente, mas um reino imanente. Assim nós temos uma conexão profunda de Jesus com o Beit Hassod em nossa busca pela Shekinah. O reino não é uma instituição, uma igreja, uma sinagoga, algo transcendente, mas um estado de consciência e ética, uma techuvá, um arrependimento, que permite a presença do divino na vivência cotidiana e inserido dentro do ser humano. O erro histórico foi transformar o pregador do reino no objeto da pregação. O foco mudou da mensagem, o foco tem que estar no reino, o reino imanente dentro de cada um de nós, o reino imanente na natureza. O foco tem que estar no reino e transformar o foco no mensageiro. Nosso trabalho é resgatar esta mensagem. Por que esta mensagem tão importa no Natal? Celebrar o Natal para um membro do Beit Hassod que respeita a figura histórica pode ser um eco de reconhecimento. Não o nascimento de uma nova religião, mas o nascimento de um grande mestre místico, um grande mestre místico judeu, cuja luz foi, paradoxalmente, preservada e distorcida pelas nações. Assim, o presente que Gesar Hermès nos oferece em sua obra densa, eis os livros que eu estudei, é nos devolver um irmão complexo, intenso, carismático, que foi sequestrado pela história e que agora, através do estudo honesto, pode retornar para casa. E eu vou fazer uma série de vídeos sobre o Jesus histórico, não apenas me baseando em Gesar Hermès. Vejam, o marrano precisou vestir a máscara cristã para salvar a Torá dentro de si. Jesus, por outro lado, teve a máscara cristã vestida sobre ele, a sua revelia, para que o mundo esquecesse a Torá, o misticismo profundo que vivia nele. Remover essa vestimenta não é diminuí-lo, é devolvê-lo ao seu povo e à sua verdade. É um ato de justiça histórica e espiritual. É um tikkun. Assim, este vídeo é o tikkun do Beit Hassod. Algo que nenhuma outra instituição seria capaz de fazer com a propriedade que nós estamos fazendo. A teologia dogmática transformou Jesus em uma resposta pronta, mas Gesar Hermès, ao remover as camadas de verniz grego, nos devolve Jesus como uma pergunta viva. E é no abismo da pergunta que o místico encontra Deus. A teologia posterior construiu catedrais de dogma sobre a filiação divina de Jesus. Filho unigênito, consubstancial, mas este trabalho histórico de Gesar Hermès nos leva de volta ao aramaico, a língua que Jesus falava e respirava,
Jesus chamava Deus de Abba. Não era um título teológico, era um balbucio. Era a palavra que uma criança usa para chamar o seu próprio pai em casa, na intimidade, na completa confiança e segurança de uma relação de ente próximo. Para o judaísmo oficial da época, Deus era o rei do universo, o juiz, o santo, bendito seja. Aproximar-se dele exigia protocolo. Jesus, como um Hasside, rompeu esse protocolo, não por desrespeito, mas por excesso de amor, porque a sua vivência pessoal, cotidiana, era mística. Ele não estava dizendo, eu sou a segunda pessoa da Trindade. Ele estava dizendo, o acesso ao Pai está aberto para mim e para cada um que eu vivencia de forma mística e profunda. A distância entre o céu e a terra é uma ilusão do medo. Ele vivia em devekut, a expressão cabalista, ou seja, em adesão constante com a fonte. O Pai não estava no alto, estava no hálito, na respiração, a cada segundo, estava interiorizado de forma mística em seu ser. Aqui está o grande nó que Jesus Hermès desata e que a mística reata. Os cristãos leem Filho do Homem e veem o juiz apocalíptico de Daniel 7 vindo nas nuvens. Mas Jesus Hermès, o filólogo, nos diz com profundidade, em aramaico, na língua que Jesus falou, Bar Nasha ou Bar Enosh, é muitas vezes apenas uma circunlocução. É um jeito humilde e poético de dizer eu, ou de se referir a um ser humano qualquer, alguém como eu. Vejam, aqui se forma a visão criptocabalista. Por que Jesus falava de si mesmo na terceira pessoa? É a resposta que o Beit Hassod dá. Ele dizia, as raposas têm tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele estava praticando o nada místico. Ele se esvaziava do ego. Ao chamar a si mesmo o humano, ele se tornava um espelho para que todos nós, para que os seus seguidores na época, para que todos nós adotássemos a mesma atitude. Ele não estava dizendo, adorem a mim. Ele dizia, olhem para o humano verdadeiro que existe em mim e em vocês. Era o que ele estava dizendo. Assim, Jesus de Nazaré se tornou um protótipo do marrano. Escondeu sua individualidade dentro da humanidade, para que através dele a humanidade pudesse se descobrir divina. Era isso que ele estava dizendo. Jesus de Nazaré não estava pregando a divindade dele apenas, mas a divindade de cada um dos seres humanos. Ao dizer o Filho do Homem, se referia a cada um de seus seguidores e a cada um de nós. Alguns podem então falar do reino como uma esperança social. Porém, nós falamos do reino, este reino que Jesus pregou, como um estado de consciência. Jesus dizia, o reino de Deus não vem com aparência exterior, ele está dentro de vós, ou
entre vós. Perceberam a diferença mística, a compreensão mística? Isto, então, é uma cabala pura, antes da cabala se constituir como cabala propriamente dita na Idade Média. Era o misticismo judaico primitivo. O reino Malkut é a Shekinah. Jesus não estava prometendo um império político, foi o erro dos zelotes na sua época, nem uma religião institucional, o erro de Constantino, que criou o cristianismo como religião oficial. Ele estava apontando para a emanação. Vejam a compreensão cabalística, mística. O reino é o momento em que a realidade física, o mundo de Asiá, se torna transparente à luz divina, Atzilut. Assim, Gesar Hermés nos mostra um Jesus que não pedia para ser adorado, mas para ser seguido. Seguir não é caminhar atrás, é caminhar para dentro. Seguir é fazer o que ele fazia. Seguir é compreender o reino como ele compreendia. Inerente, de forma mística, imanente ao ser humano. O Jesus histórico, o Jesus da Galileia, é o mestre que descobriu que o templo não é de pedra, mas de carne e consciência. Ele é o nosso irmão mais velho na arte de transformar o silêncio em presença. Assim, Gesar Hermés foi um judeu, especialista no judaísmo do Segundo Templo, profundamente familiarizado com a literatura rabínica da época, familiarizado com os textos apocalípticos, familiarizado com os manuscritos de Qumran e o mundo religioso da Palestina do século I. Seu método foi simples e exigente. Ler Jesus como judeu, não como precursor do cristianismo, essa religião oficial que se consubstanciou historicamente ao longo de um grande processo. Hermés então insiste que os evangelhos, embora sejam fontes indispensáveis, são textos teológicos pós-pascais, escritos à luz da fé na ressurreição. Por isso, o historiador deve realizar um trabalho de distinção entre o Jesus histórico e o Jesus teológico. Eu voltarei a aprofundar este tema primeiramente dirigido aos membros do Beit Hassod, depois à comunidade mais ampla. Porém, esta minha mensagem de Natal é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou gravar sobre o Jesus histórico. Eu volto em seguida. Vou parar por aqui porque são 30 minutos de vídeo, para não ficar cansativo. Mas farei vários vídeos sobre a figura de Jesus, o Jesus histórico, conforme é entendido pelo Beit Hassod. Com isto não quero desconsiderar a crença de ninguém, porém preciso, como historiador e como fundador e principal líder espiritual do Beit Hassod, mostrar a fundamentação histórica de nossa compreensão do Jesus histórico. Eu aconselho a vocês, então, iniciem o estudo de vocês a partir de Gesar Hermés. Farei ainda outros vídeos a partir de Gesar Hermés e de outras obras, de um aprofundamento de um estudo que para mim, custou anos de pesquisa. E eu vou, em vídeos, apresentar para vocês. Assim, ao encerrar este primeiro vídeo, eu solicito que você se inscreva em nosso canal, no canal Beit Hassod, Centro Mahan de Cabala, no YouTube. Curta os vídeos, comente,
para que nós possamos levar esta mensagem única do Beit Hassod a um maior número de pessoas. São 6 meses de existência do Beit Hassod. Já conseguimos praticamente dobrar o número de inscritos no nosso canal. Vamos então ampliar isto? Divulgue este vídeo com seus conhecidos, com seus parentes. E desejo a todos e a todas um Feliz Natal. Aguardem os próximos vídeos sobre o Jesus Histórico.